Então, gente, vamos lá para a nossa última parte das doenças relacionadas ao envelhecimento, tá? O bloco voltado só para as doenças do envelhecimento. Então, essa última parte de doenças, a gente fala sobre a parte neurológica. Bom, nós já falamos aqui sobre a parte cardíaca, já falamos sobre a parte vascular, já falamos sobre a parte endócrina, quando falamos sobre diabetes, já falamos sobre a parte óssea, tá? Em relação à parte de osteoporose, já falamos sobre parte ocular, né? Em relação à parte de catarata, é isso? Falaremos agora sobre a neurologia, ou seja, doenças neurológicas. Então, aquela de maior enfoque e a mais conhecida, vamos dizer assim, é o acidente vascular encefálico. Algumas pessoas costumam falar sobre acidente vascular cerebral. Não está errado, tá bom? É só para a gente entender que as nomenclaturas elas podem variar, o AVE, AVC. Professor, qual é o mais correto? O AVE, acidente vascular encefálico. Então, todas as vezes quando a gente fala sobre acidente vascular encefálico, a primeira coisa que nos vem à mente é aquela diferenciação entre o AVE isquêmico e AVE hemorrágico, ou AVC isquêmico ou AVC hemorrágico. Grande maioria dos professores, no momento que ele apresenta os dois tipos, geralmente vem a pergunta de qual seria o mais grave. Os dois são, porém, é importante salientar que o AVC hemorrágico ele tem um potencial de fatalidade um pouco maior que o isquêmico. Porém, é mínimo os casos de AVC hemorrágico. A grande maioria dos casos de AVC é do tipo isquêmico, tá bom? Então, o acidente vascular encefálico consiste na perda súbita da função cerebral em decorrência da ruptura do suprimento sanguíneo normal para o cérebro. Eu sempre costumo chamar o AVC isquêmico de infarto cerebral. A fisiopatologia ela não muda muito sobre o infarto agudo do miocárdio. Quando eu falo não muda muito, não muda a forma que o problema ocorre. Claro que a localização é totalmente diferente, tá? Esse evento é o resultado da doença cerebrovascular de longa duração. O tratamento visa a diminuição dos sintomas e menor perda funcional. Esse slide aqui, ele ilustra bem a forma com que acontece o AVC isquêmico. Vou falar AVC, que é o que a gente está aqui, mas a gente sabe que essas duas nomenclaturas, elas são válidas, tá? Então, a forma que o AVC isquêmico ocorre e a forma que o AVC hemorrágico ocorre. Não há bicho de sete cabeças. No momento que a gente fala sobre o AVC isquêmico, ele é causado por conta de um bloqueio, uma obstrução. Não sei se vocês lembram, até onde vocês anotaram, quando a gente estava falando sobre o infarto agudo do miocárdio, que existe a angina e existe o IAM, que o IAM ele ocorre no momento que há a lesão miocárdica. A angina já inicia através do desconforto. Porém, é por conta de obstrução. A gente olhou e viu que era a placa aterosclerótica. Daqui basicamente a mesma coisa. O bloqueio do fluxo sanguíneo por um coágulo. Então, um coágulo, que ele pode ser gerado até no coração, que é uma fibrilação atrial, não vou entrar em detalhes, mas uma fibrilação atrial pode formar um coágulo. Ele pode ser desprendido e ele acaba obstruindo uma região cerebral. Nosso cérebro ele tem vários vasos sanguíneos irrigando, então, a partir do momento que existe uma obstrução por um coágulo, aquela área irrigada, ela deixa de ser irrigada, então, a função cerebral que aquela região desenvolvia ou é responsável, ela será diminuída ou até mesmo perdida.
Daí você começa a entender, quando a gente fala sobre sinais e sintomas, o que é que vem a acontecer com o paciente. Então, o AVC isquêmico, ele se parece muito com o infarto agudo do miocárdio, salvo, né, a localização. Já o AVC hemorrágico, o próprio nome ele já fala o que é que acontece. O AVC hemorrágico, ele não é causado por uma obstrução. O AVC hemorrágico, ele é causado por uma ruptura do vaso sanguíneo. Talvez, eu acho que na segunda aula, não vou me recordar, eu falei sobre, segunda ou terceira, eu falei sobre aneurisma. E falei que na região cerebral, acho que foi a segunda, na região cerebral existe um aneurisma esse que nós chamamos de aneurisma sacular. À medida que a pressão arterial do paciente ele aumenta, este aneurisma sacular pode vir a romper. E no momento que o aneurisma sacular vem a romper, a gente chama de acidente. Então, vai acontecer um aumento da pressão intracraniana por conta desta hemorragia. Por que que a gente sempre fala que o AVC hemorrágico ele tem um grau, um potencial de fatalidade maior? Na nossa calota craniana, nessa área óssea, dentro dela vai existir esse órgão extremamente importante, né? O mais importante, vamos dizer assim, esponjoso, que é o encéfalo, e líquido cefalorraquidiano. Imagine dentro dessa caixa óssea, que é a nossa calota craniana, ter um extravasamento de sangue. Então, a pressão intracraniana ali dentro, né, no caso é intracraniana dentro, a pressão intracraniana ela vai aumentar, fazendo com que esse encéfalo ele seja comprimido, tá? É por este motivo, né, acontece o que a gente chama de herniação cerebral, é por esse motivo que a pessoa ela tem esse potencial de óbito muito rápido. Ainda bem que ele não é um dos mais comuns, né? Não é o mais comum é o AVC isquêmico. Então, em resumo, AVC isquêmico ocorre por obstrução, AVC hemorrágico ocorre por conta de uma ruptura de aneurisma. Então, quando a gente fala sobre as manifestações clínicas, ela depende da localização da lesão, do tamanho da área afetada e da quantidade de fluxo de sangue colateral, ou seja, a quantidade de fluxo de sangue que vai permanecer suprindo aquela área depois de uma obstrução ou ruptura. A gente precisa entender que o nosso encéfalo ele não é irrigado apenas por um vaso sanguíneo. Uma parte do cérebro ele não é irrigado apenas por um vaso sanguíneo. Ele é irrigado por vários. Então, se um obstrui, as outras colaterais têm a função de continuar irrigando ali para que não venha ter problema. Então, no momento que uma área ela é diminuída o seu fluxo e o sangue colateral ele não é disponível, então muitas vezes ele é insuficiente, isso daí vai gerar um problema maior. Porque a gente sempre vê, né, na assistência, quando um paciente ele sofre um AVC, quando ele vai para uma UTI, a própria família, os familiares, eles têm muitas perguntas sobre os danos, as sequelas, e muitas vezes o neurologista ele não tem como afirmar quais tipos de danos que vai realmente existir. Ele tem como supor algum dano, dependendo da área que foi lesionada. Então, se ele vai olhar, vou dar um exemplo. A região frontal, ela é responsável por memória. Então, se foi atingido em região frontal, consequentemente, existe uma possibilidade ali dessa pessoa ela ter aí lapsos de memória para o resto da vida. Então, porque foi na região occipital e eu entendo que região occipital está relacionada com o controle da visão. Então, pode ser que ela venha a ficar cega. É isso que a neurologia ela tenta explicar muitas vezes e não é compreendida quando a família ela fica querendo perguntar se vai andar, se vai continuar falando, se vai cegar, ou algo desse tipo. A neurologia é muito complexa, tá? Então, a gente precisa entender que para o paciente idoso, isso aí acaba fazendo, né, com que haja um aumento maior
a nível de sintomatologia e assim por diante. Quando a gente fala sobre as manifestações clínicas, essas manifestações clínicas elas são tão importantes e tão bem divulgadas que a grande maioria das pessoas elas já conseguem reconhecer um pouco sobre AVE hemorrágico isquêmico, tá? Sou socorrista já há muito tempo, ministro aulas em curso de socorrista, em curso de bombeiros e de enfermagem toda a minha vida profissional, basicamente. E quando eu falo sobre AVC, eu pergunto um sintoma, um sinal, na verdade, em geral, muito raramente a turma ela fica sem responder. Geralmente elas respondem alguma coisa, nem que seja boca torta, né? Algo relacionado a isso. Então, é bem divulgado os sinais é, clínicos do AVC. Um detalhe. AVC isquêmico e AVC hemorrágico, existem sinais diferentes? Não. Os sinais, eles são os mesmos, tá bom? Eu sempre costumo dizer que o AVC hemorrágico, a evolução desses sinais, eles são mais evidentes, são mais rápidos, por conta da hemorragia associada. Então, a dormência ou fraqueza da face, braço ou perna, especialmente de um dos lados do corpo, confusão ou alteração do estado mental, dificuldade de falar ou compreender a fala e distúrbios visuais, são os sintomas, os sinais mais clássicos. Dificuldade de deambular, tontura ou perda do equilíbrio ou condenação, cefaleia grave súbita, alterações hemodinâmicas e cardiovasculares, alterações do nível de consciência, convulsão e coma, tá? Sabendo disso, né, o próprio SAMU, ele fez um mnemônico para que as pessoas elas consigam ter aí uma proatividade maior relacionada ao AVC, a identificação do AVC, que é justamente o mnemônico com as iniciais, né, da sigla SAMU, né, que é o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. Porém, eles colocaram a sigla SAMU para você lembrar, tá? Que o S de sorria, o A de abrace, o M de música e o U de urgente. Sorria. A partir do momento que uma pessoa ela tenta sorrir estando ela com AVC, da região, no caso, dos lados da face, né, a comissura labial, ela decai. A pálpebra também decai, né? A gente chama de blefaroptose, tá? Abrace. A partir do momento que você pede para uma pessoa abraçar, ela vai perder a tonicidade de um dos lados do corpo. Ela não consegue fazer uma contratura boa da região do membro superior, ela não consegue abraçar com os dois braços. Consequentemente, a gente consegue perceber isso também. Cantar uma música, né? O fato de não haver um controle da musculatura da língua, né? Acontece uma dislalia, faz com que ele não consiga falar direito e no momento que você pede para cantar uma música, isso fica enrolado, né? Aquela fala embaralhada, né? E, consequentemente, você já consegue entender a partir desses três sinais que é algo urgente, que eu preciso ligar para o SAMU de forma mais rápida, tá? O tratamento imediato, através de trombolíticos, né? Em até 3 horas, a gente realiza, né? O trombolítico, a alteplase. Alguns países liberaram o medicamento alteplase para ser usado, né, nas primeiras 3 ou até 4 horas e meia, no início de um derrame. É importante lembrar que a AVC, ela, né, ela é também conhecida como derrame, tá? Mas quando você fala em derrame, fica muito associado muitas vezes ao AVC hemorrágico, que é tão raro. Então, esse termo, porque fulano teve um derrame. Esse derrame aí, ele, na área de saúde em si, a gente não usa tanto. Até porque ele, como falei, ela associa muito o AVC hemorrágico e o uso da alteplase, ela só pode existir no AVC isquêmico. Se for hemorrágico, você fazer alteplase no AVC hemorrágico, você vai aumentar a hemorragia, né? E o paciente idoso acabar vindo a óbito. Então, né, por fim, falaremos um pouco sobre as demências, né? A síndrome do Alzheimer. Alzheimer, quando a gente fala em Alzheimer, a gente já lembra da perda de memória, né? Mais frequente em idosos. Tem a característica da perda de neurônios, né? Atrofia das áreas afetadas, né? Incluindo a degeneração. Então, se é degenerativa, ela não tem cura, e sim tratamento. Acontece sim uma atrofia. O Alzheimer ele é bem característico pelos estágios do Alzheimer, né? O estágio inicial,
Estado de distração, falta de atenção, esquecer-se de compromissos, pequenas alterações notadas por familiares, olha a importância dos familiares. Alguma confusão em ambientes que não sejam familiares. Então, é o estágio inicial do Alzheimer. Quando a gente fala sobre intermediário, a dificuldade acrescida em recordar informações recentes, confusão crescente no número maior de situações, então é bem perceptível pela família que ele já está começando a esquecer muito mais. Problemas na fala, iniciar repetidamente a mesma conversa, né? É você chega perto de uma pessoa idosa que tem Alzheimer e de forma muito recorrente ele pode começar a contar alguma história que ele já contou para você semana passada e que você foi novamente à casa desse idoso e ele contou novamente a mesma história. Eu falo isso porque geralmente quando eu estou em sala e eu tenho uma resposta imediata dos alunos, eles começam a falar, será que então que eu estou com Alzheimer porque eu faço isso o tempo inteiro? Calma, né? Às vezes a gente tem aí sensações de que tem algum tipo de problema, uma demência, por fazer, né, esquecer-se muito facilmente, e que não seja Alzheimer, pode ser uma distração, né? E você, uma desatenção, e você não ficar associando sempre com uma situação mais complexa, tá? Não é porque você esqueceu uma, duas vezes, tudo isso aí precisa ser estudado, pesquisado de forma mais minuciosa. O estado avançado, né, existe uma maior agressividade ou passividade. É por isso que muitas vezes, né, eu escuto muito de cuidadores que relatam sobre a agressividade dos seus pacientes, agressões físicas, verbais, principalmente verbais. Alguma perda da autoconsciência, quando eu falo de perda da autoconsciência, é você perder a consciência de quem você é. Eu acho que isso é uma das coisas piores que podem existir na humanidade, é você não saber quem é você, né? Déficit cognitivo debilitante e personalidade abusiva, ansiosa ou paranoica. Então, isso aí já é um estado mais avançado do Alzheimer. Quando a gente fala sobre diagnóstico, nós estamos falando sobre a presunção clínica, né, que é a percepção da família, história clínica adequada à confirmação por parte dos familiares, né, avaliação do estado mental, e alguns exames laboratoriais, patológicos do tecido cerebral e avaliação clínica, mas lembrem-se, a clínica é soberana, então a própria análise, história clínica, a percepção da família faz com que o médico ele não necessita, em geral, fazer exames mais invasivos. Então, os medicamentos, né, a gente tem aí, apesar de não curar ou reverter, né, existe aí algumas medicações para fazer com que haja aí uma diminuição em relação à sua sintomatologia, tá? Doença de Parkinson, o mal de Parkinson, quando a gente fala sobre doença de Parkinson, quando a gente fala sobre o mal de Parkinson, a gente já começa a ter aí como referência os tremores, né? A gente fala sobre Alzheimer, a gente já associa com esquecimento. Quando a gente fala sobre Parkinson, aí a gente já vem aí uma associação sobre tremores, tá? Então, é uma doença neurológica progressiva crônica, afeta os centros cerebrais responsáveis pelo controle e regulação do movimento. É também degenerativa. Então, se é degenerativa, eu não posso ter cura. Mais frequente em indivíduos idosos acima de quê? 50, 60 anos, tá? As manifestações clínicas, uma das coisas que geralmente é muito cobrada quando a gente fala sobre mal de Parkinson, é a tríade parkinsoniana, que a tríade parkinsoniana ela está relacionada aos tremores, à rigidez e à bradicinesia. A bradicinesia é a lentidão de movimento. Os tremores, eles precisam ser tremor em repouso, tá? Ela é bem característica, às vezes o idoso ele pode estar se mexendo, no momento que ele mexe a mão, o tremor ele não existe. O tremor ele existe quando, ó, a mão, o braço, ele se encontra parado em repouso. Bom? E a rigidez, principalmente nos ombros, né? Nos braços. Então, tá aqui nesse slide, ele ilustra bem esses sinais parkinsonianos, inclinação do tronco para frente, rigidez e tremor da cabeça,
redução da oscilação do braço durante a marcha, né? No momento que ele está andando, ele não oscila tanto os membros superiores, né? A gente precisa entender que quando a gente anda, a gente deambula, o fato de andarmos movimentando os membros superiores ajuda o nosso deslocamento. Eu sempre falo que é assim, a mesma coisa você imaginar você com os braços amarrados andando. É difícil, é mais difícil. Não que você não consiga, mas você acaba ficando mais lento, tá? Rigidez e tremor das pernas, né? Que isso acaba proporcionando uma predisposição à queda. Marcha embaralhada com passos curtos. Movimento de contar dinheiro, olha aqui a mão bem característica, né? Ele bota essas mãos mais, esses dedos mais enrijecidos, inclinação do tronco para frente, certo? Mais um slide que ilustra bem a evolução de uma marcha parkinsoniana. O tratamento medicamentoso ou cirúrgico, né? Levodopa, tem essa finalidade de controlar os sintomas, tá? Explicar a síndrome do tratamento prolongado, orientar o paciente a alimentar somente 1 hora após a ingestão da levodopa, né, L-dopa. Efeitos adversos desagradáveis são acentualmente, né, reduzidos. Então, no caso, tratamento cirúrgico com implantação de eletrodos, né, no tálamo, são tratamentos mais invasivos. O tratamento assistencial, nós temos como objetivo manter o paciente funcional, né, não decair essa funcionalidade do paciente idoso. Então, a gente pode fazer sessões de reabilitação, né, com fisioterapia, orientar quanto aos distúrbios sobre a fala, né, aumentar a ingestão de líquido e de alimentos ricos em fibras por conta da constipação, se ele está relacionado à parte muscular, né, a musculatura lisa também poderá ser prejudicada, então o paciente ele fica mais predisposto a disfagia, constipação, educação do paciente e da família para entender o processo, banhos mornos e massagem para relaxar os músculos também poderá ser indicado. Tranquilo? Deixa eu só para cá. Como eu vinha falando, né, a gente tem esses blocos voltados a doenças, né? A gente falou aí sobre várias doenças, algumas que são, de certa forma, exclusivas para os pacientes idosos, outras de forma mais geral, porém, quando acomete os idosos, a sintomatologia ela acaba ficando um pouquinho maior e, consequentemente, a gravidade um pouco também maior, tá? Esse quadro ele foi apenas de patologias, né? Temos outras falando sobre as políticas públicas voltadas ao paciente idoso, também sobre sexualidade, certo? Que fala também sobre a qualidade de vida da pessoa idosa, tá bom? Continuem anotando, estudem, voltem às aulas assim, quantas vezes vocês quiserem. Eu sempre falo para os alunos que essa é a grande vantagem de aulas gravadas, que você consegue voltar todas as vezes que vocês acharem necessário para ampliar, né, e fixar mais as informações e os estudos. Tranquilo? Então, fiquem com Deus, boa sorte e até mais. Tchau, tchau.